fazendo uma reforma lá no rancho e a gente agora vai mudar uma parte do teto e chegaram as escoras lá sexta-feira. Por que serve uma escora? Olha que poderoso isso, irmão. Quando você vai mudar, por exemplo, um teto sem que ele desabe, você vai transicionar uma base de sustentação que existia anteriormente. Então você não pode remover e achar que aquilo vai se sustentar. Você precisa substituir. Faz sentido? Então quando você tira a tua expectativa do que é natural, quando você tira a tua dependência do que é natural, você precisa ser preenchido do sobrenatural. É por isso que muita gente, ela está se frustrando, tem muita gente se frustrando, porque dá um passo de fé, reconhece Jesus, mas não se enche das realidades de Deus, e logo depois se frustra e fala, está tudo desabando. Por quê? Porque evangelho não é sobre Deus remover o que te sustentava anteriormente, mas sobre Deus colocar agora uma nova base de sustento. É Deus quem sustenta você, é Deus quem guarda você, é Deus quem guia você, é Deus quem provê você. Alguém comigo aqui, diga amém. Então essa semana os caras vão colocar uma escora nova, e enquanto essa escora nova estiver lá, a gente vai poder mudar a base de sustentação. Se não for assim, não se sustenta. A Bíblia diz que não se pode colocar um pano novo sobre uma veste velha. Você não faz um remendo com um pedaço de tecido novo numa roupa velha. Por quê? Porque ela não suporta, ela vai romper, ela vai rasgar. Da mesma forma, não se coloca vinho novo sobre uma odre velha. Porque quando o vinho novo é derramado, só tem duas realidades que podem acontecer: ou o vinho novo te expande, ou o vinho novo te explode. Ou ele te leva para um lugar mais alto, ou ele acaba com você. Por isso que Deus diz, por zelo, eu não derramo vinho novo sobre uma estrutura velha. Você tem que nascer de novo para receber o novo de Deus. Você tem que nascer de novo para receber o novo de Deus. Alguém comigo aqui? Então declara com autoridade, irmão, eu quero pregar nessa manhã. Alguém quer ouvir uma palavra de Deus? Declara com autoridade, diga: evangelho não é remendo, diga: é renovo. Evangelho não é Deus remendando partes que a gente tem rasgadas, lacunas. Não. Evangelho é renovo, novas vestes, nova mentalidade, nova natureza, uma nova unção, novos sonhos, novos comandos de Deus, novos caminhos, novos testemunhos, novos passos de fé, novos níveis de fé, novos níveis de unção, novos níveis de autoridade, novas patentes. Alguém comigo aqui, diga amém. Então uma vida de milagres tem que ser ancorada por milagres. O que sustenta a tua história? Milagres. Uma vida de milagres tem que ser sustentada por milagres. Se os milagres de Deus fossem retirados, a tua história continuaria normal, ou haveria um buraco dentro do que você está vivendo hoje? Billy Graham diz que se o Espírito Santo fosse removido da igreja contemporânea, 95% do que a gente faz daria para continuar fazendo. Vamos ser sinceros, se o Espírito Santo fosse removido da igreja, os nossos cultos continuariam iguais. Com muito temor eu ouso dizer que em algumas igrejas não mudaria nada, porque já é exatamente assim que tem se movido. Irmão, eu vou ser muito sincero, se os milagres de Deus desocupam um lugar na minha história, não tem nada que se sustente na minha casa. Os meus filhos são milagre. O Benício e a Chloe nasceram debaixo de uma promessa, porque os médicos disseram: o útero vai se romper e vai morrer o bebê e a mãe. Mas antes um profeta tinha dito, o profeta Samuel, pastor da nossa igreja lá em Israel, tinha dito: Deus vai te dar um filho, vai ser um homem, e depois ainda tem mais uma criança, e é uma menina. Então, quando uma notícia do médico chegou, uma palavra de Deus já tinha chegado. Pega isso, irmão. Quando o diagnóstico chegou, a palavra já tinha chegado. Então fica muito atento a promessas que Deus te dá no dia bom, elas vão te sustentar no dia mau. No dia da crise, no dia da falta, no dia do deserto, no dia dos levantes, você tem que trazer à tua memória o que te dá esperança. Amém? Os meus filhos não estariam de pé se não fossem milagres. Meu casamento não estaria de pé se não fosse milagre. O meu ministério não estaria de pé se não fosse milagre. Eu fui ministrar na Conferência Nacional do Mevan ontem, estava o Luiz Hermínio lá. Inclusive, irmão, só abrir um parênteses aqui, foi um fenômeno. Eu consegui fechar todas as portas com o Mevan em 30 segundos. Foi muito engraçado o que aconteceu. Porque o Luiz Hermínio estava aqui na frente, eu falei: gente, vocês são uma igreja muito livre, eu amo o Mevan. Vocês são muito livres, não é verdade? Gente, no Mevan o Luiz Hermínio canta, você tem noção disso? A igreja inteira começou a rir. Aí eu falei: apóstolo, perdão, mas eu acho que o Brasil sempre quis dizer isso, ninguém teve coragem.
Eu acho lindo ver você cantando, mas você sabe que você não canta bem. Aí eu brinquei, falei, gente, já não vou ser convidado para a Conferência Nacional ano que vem, que vai ser no Goiânia Arena. Aí todo mundo, não. Eu falei, o que foi? Não podia falar? Não, a gente vai revelar no final da conferência. Eu falei, meu Deus, alguém tira o microfone de mim que eu estou indo ladeira abaixo. Meu Deus, eu nem sei porque que eu comecei a falar disso. Eu estava falando de quê? Alguém lembra? Profeta, muito bom. Mas eu continuo sem lembrar do que era. Mas amém, a gente vai fluir. Hã? Amém. Deus, eu preciso que uma próxima palavra chegue antes, porque eu não lembro onde eu estava. Amém. Não fique em paz, gente. Deus vai falar aqui. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nada que eu estou vivendo hoje se sustenta. Lembrei onde eu queria chegar. Aí a gente está lá almoçando e eles falando, cara, o que está acontecendo na Alphaville? Eu falei, não sei explicar. Quantas pessoas? 6 a 8 mil todo domingo. Uau, um ano. Quantos batismos? Eu falei, no último 1000, mas já é o 4º do ano e tem mais um em dezembro. Agora tira os milagres do que a gente está vivendo. Nada se sustenta. Nem o prédio se paga. Os voluntários não estão aqui. Os voluntários que a gente tem são um milagre, irmão. A intercessão que a gente tem é um milagre. Os pastores que a gente tem são um milagre. A provisão que Deus tem derramado sobre a gente é um milagre. Mas é para esse tipo de vida que Deus está chamando a gente para viver. Sua vida precisa ser escorada por milagres, sustentada por milagres. E eu quero que você guarde isso com muito carinho. E ela precisa ser explicada por milagres. Como explicar o que estamos vivendo? Pessoas vão perguntar, me explica o que você está vivendo. Você vai precisar dizer, irmão, foi Deus. Sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não, mas você se esforçou. Cara, meu esforço é como nada diante de tudo aquilo que Deus me deu. Eu vou pregar qualquer dia desse aqui sobre o poder da consciência. Esses dias a gente estava numa mesa e eu comecei a falar um pouco sobre isso. Tem um empresário muito bem sucedido, multimilionário, homem de Deus, extremamente quebrantado, apaixonado por Jesus. Ele estava dizendo, pastor, eu entendo a graça, eu entendo o favor, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que levantar de manhã e trabalhar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me preparar. Isso não é uma participação naquilo que Deus está fazendo? Eu falei, irmão, imagina o seguinte, eu te convidei para esse jantar, a gente estava jantando lá no rancho. Eu falei, eu te convidei para esse jantar, eu estou pagando o jantar. Eu comprei esse lugar, eu preparei a mesa, a gente comprou decoração. A gente comprou as bebidas, a gente está te servindo. Você vai embora, a gente vai limpar a casa, a gente vai recolher tudo. O que você fez? Você só veio. Querer considerar a tua participação em tudo que está acontecendo é a mesma coisa que querer explicar que parte do que você está vivendo tem a ver com você. Não tem a ver com você. O que você fez é tão pequeno diante do que Deus está fazendo. Deus preparou uma mesa na presença dos teus inimigos. Deus te livrou quando os teus inimigos queriam te matar. Deus te deu uma unção criativa e por isso você tem as ideias que tem. A fé que nós temos porque ouvimos a palavra de Deus. Até a fé que você tem foi Ele quem te deu. A unção que despedaça o jugo. Irmão, toda essa autoridade, intrepidez, o dom, o talento, tudo vem de Deus. Então não dá para explicar o que a gente está vivendo tentando buscar em nós respostas. Não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Pastor, eu sou um vendedor extraordinário, sou um dos melhores brokers aqui de Alphaville. Legal. Você acha que a tua capacidade de comunicação veio de quem? Você acha que isso é só para vender casa? Você acha que Deus te deu uma habilidade para comunicar algo e você acha que isso é só para vender casas? Não. Deus te deu um talento que você usa para uma base de sustento, mas você também precisa usar para comunicar as boas novas de Jesus. Pastor, eu sei gerenciar recursos. Deus me deu, eu tenho essa graça. Você acha que isso é só para você gerenciar um fundo de investimento ou para você ter boas escolhas em compras de ações? Não, irmão. José sabia gerenciar recursos, foi levantado por Deus como um governador no tempo de crise, sustentou uma nação quando nada faltava. Irmão, todo dom que você tem vem de Deus, todo talento que você tem vem de Deus, toda unção que você carrega vem de Deus. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Então você precisa apontar para Ele. Dependência não é uma opção na jornada de fé. Dependência é o único caminho para quem caminha com Deus. Você depende dele para tudo. Alguém comigo aqui, diga amém.